Começa agora mais uma dose do podcast Vida Louca, Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e o tema de hoje representa uma grande incógnita para a maioria de nós: suicídio. E eu vou conversar com as psicólogas Marília Aguiar, está aqui com a gente, e a Gláucia Tavares. As duas são diretoras da Rede AP, que é a Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis. E a gente vai fazer hoje um formato um pouco diferente, porque a gente não conseguiu conciliar as agendas, então vamos fazer em 2 blocos, um com a Marília e outro com a Gláucia. Mas é muito importante que a gente fale sobre esse tema e a gente quer muito fazer coro com o Setembro Amarelo, que é essa campanha que escolheu, né, o mês de setembro. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é um mês de conscientização sobre esse tema tão fundamental. Precisamos falar sobre isso. Então, eu já vou pedir para a Marília se apresentar para a gente, falar um pouco da sua jornada, do seu trabalho relacionado muito ao obrigada suicídio. pelo convite. Obrigada. É muito importante. Acho que setembro veio aí com a cor amarela, que tem o seu simbolismo, porque é setembro amarelo, né? Para exatamente nos conscientizarmos que sim, o suicídio é um fenômeno humano, Sim. é um fenômeno universal, né? Ele é democrático, né? Porque afeta a todos nós, mas que precisamos cuidar, né? Não vamos evitar todos os suicídios, mas podemos cuidar, né? Então, gosto muito de repetir o que a Karina Fukumitsu faz a distinção entre o que é prevenir, o que é prever e o que é evitar, né? Então, a gente pode cuidar. E é disso que nós precisamos, que o setembro vem nos chamar a atenção para isso, né? Vamos cuidar para que cada vez possamos ter índices menos assustadores, para não dizer outra palavra, né? Do suicídio. Então, acho que o setembro é isso, né? A gente lembrar de cuidar de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. A cada dia. Exatamente, a cada dia. Cuidar do nosso bem-estar, cuidar das nossas relações, cuidar da nossa caminhada, né? Cuidar, olhar no nosso entorno, se nós somos seres de relação, né? São as relações que nos ajudam a tecer a nossa identidade, né? Então, também precisamos olhar no nosso entorno e cuidar daqueles de nós e do que estão próximos a nós. Ótimo. E você tem uma larga experiência relativa a isso. Você conta para a gente um pouco do seu percurso na psicologia e na oncologia. Eu já venho caminhando aí nas questões da morte, do morrer, das perdas e dos lutos, já tem um tempo, né? Sou mestre em psicologia clínica pela PUC São Paulo, quando eu estudei a questão da morte das crianças, né, com câncer. E depois, no doutorado, que eu fui estudar, conhecer um pouco melhor o fenômeno suicídio, né, e que eu fiz esse percurso conhecendo um pouco da adolescência e das tentativas de suicídio na adolescência. Né? E sou uma sobrevivente, né, ao suicídio, e é interessante porque usamos o termo sobrevivente, né, para os enlutados por suicídio, tamanho o impacto que essa morte traz para as nossas vidas. Né? E trabalhamos na Rede AP, nós trabalhamos muito no sentido, inclusive, de desmistificar este peso. Né? De perceber que, independente da causa da morte, né, a dor da perda existe. Né? E essa dor precisa ser acolhida, precisa ser cuidada, precisa ser compartilhada. Né? E é o que vocês fazem na Rede AP, que eu quero saber
bem sabidos daqui a pouco, é um trabalho muito lindo, muito lindo. Eu queria só começar a fazer uma aberturazinha antes, falando que esse é o episódio, acho que 18 ou 19 do podcast, e a gente ainda é bebê, mas muita gente interessante já passou por aqui. Convido até o pessoal a dar uma olhada nos outros vídeos. E é muita gente que está aqui acompanhando. E aí já me marcando em posts e sugerindo temas, não, construindo junto, assim. E acho que é isso, né? Um espaço de diálogo, como eu falo que esse aqui é um espaço de fazer perguntas e dialogar. Só é possível junto. Então, eu agradeço a vocês que estão acompanhando aí e participando. E eu acho importante, então, hoje começar falando reconhecendo que eu não conheço a história da maioria de vocês. Eu conheço a dor, eu sei da dor de alguns, e eu sei o que é para mim experimentar essa sensação da imensidão de um vazio sem borda. E esse podcast é muito fruto disso, sabe, Marília? São perguntas minhas, assim, é fruto de uma angústia que me incomoda muito e que tem me colocado em movimento. Que me faz perguntar, né? A pergunta que eu faço aqui quase toda semana, que é o que que você está inventando para caminhar nessa corda bamba que é a vida acontecendo. Vamos compartilhar aí essas invenções e essas formas de dar conta da vida. E é isso que me coloca em movimento e que me coloca numa estrada de fazer, que é uma expressão que eu tenho até marcada aqui no meu corpo, que é estrada de fazer. O sonho acontecer. O sonho acontecer. Então, vamos fazer, né? Como que é e como é que cada um tem feito isso. Então, eu convido você a se aproximar e quero dizer, assim, que eu quero saber da sua dor e quero, em coro com Setembro Amarelo, te incentivar também. Se precisar, peça ajuda. Há poucos dias eu me reencontrei com um poema do Paulo Leminski que chama Buscando Sentido. Aí eu trouxe um pedacinho só, 2 versos dele aqui, porque ele fala que o sentido não existe nas coisas, ele tem de ser buscado. E aí, abre aspas, só buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Fecha aspas. Aí eu fiquei pensando que talvez, se a gente fizer as pazes com essa realidade, sabe, a gente talvez possa curtir a existência buscando, desejando, fazendo laços com a vida, fazendo a estrada acontecer. Ao invés de tentar encontrar tanto sentido entre o céu e a terra, né? Onde Horácio há tantas coisas além do que imagina, do que sonha a nossa filosofia, né? Ou onde há tantas coisas que a nossa ciência não pode mensurar. Então, eu queria começar com essa reflexão aqui, nosso bate-papo. É interessante, né? Porque nós temos o sentido do verbo sentir, né? Nós temos o sentido como uma direção, sim, né? E nós temos sentido como sentimento, como expressão de sentimento também. Né? Então, assim, todos esses sentidos exatamente, né? Para essa caminhada. Sim. E é claro que o sentido enquanto direção nos dá um norte. Mas talvez seja o sentido enquanto conjugação do verbo sentir, que vai nos falar também do ritmo, do tipo de pisadura que vamos, né? Às vezes vamos mais rápido, outras vezes mais lentos, né? E isso também ajudado pelo sentido do sentimento. Né? À medida que vamos caminhando, vamos experimentando as emoções, os sentimentos, e que vai nos trazendo um ritmo, né, para a nossa caminhada. Ai, que lindo isso, e acho que tem muito a ver com a proposta do podcast, Marília, que é esse convite a pausar. Vamos nos permitir, assim, estar atentos a esses sentidos, né? Porque na música, né, o que dá a musicalidade, o que vai dando a sequência, são também as pausas. Sim. Né?
Então, não são só as notas musicais, mas também os intervalos entre as notas. Isso. Então, pausar é fundamental. Fundamental. Para, no mínimo, ter ritmo. No mínimo, para ter ritmo. Sim. Né? Fisiologicamente, nós pausamos. Todos nós dormimos. O que é o sono, senão uma pausa para o nosso dia? E até isso a gente tem tratado de prejudicar, né? Até essa pausa né? do corpo. Nós acho que a gente está num momento de sociedade muito acelerada, né? Bauman falava da sociedade líquida, a gente pode fala da hiper, né? Hipermodernidade, né? Sim. Que tudo é feito para durar um átimo, né? E sim, pensar em pausar nesta velocidade pode ser até perigoso. Né? Você imagina, quando a gente está no carro acelerado demais, se você frear bruscamente, você pode até ter uma contusão cerebral, porque você vai te jogar para frente, para trás, né? Então, assim, é importante que cada um defina, comece a prestar atenção no seu ritmo. Sim. E o que significa a pausa para cada um de nós, né? Que sentido que essa pausa vai ter, né? Isso é interessante porque temos a cultura assim, quanto mais pessoa legal, pessoa bacana é aquela que você me liga e você fala assim, como é que está a sua agenda? Lotada. Quando que você pode, quando que podemos nos encontrar? Deixa eu olhar aqui uma folguinha, deixa eu ver um encaixe, né? E é interessante, ok, nós sim somos muito compromissados, né? Temos as nossas responsabilidades, né? Que também constitui a nossa vida, né? Eu gosto muito de uma imagem de Salvador Dalí, que é o homem das gavetas, né? Nós não somos seres de gavetinha, abre a gaveta, tal, fecha tal, né? Nós buscamos essa integralidade, né? Ser pessoas mais íntegras, quer dizer, mais inteiras nas suas ações. Claro que existe, sim, esse movimento mundial, esse ritmo de mundo mais acelerado, né? Mas nós precisamos ter a consciência de que as pausas são muito necessárias. Né? Eu achei interessante quando você falou do sem borda. Você foi falando, eu fui lembrando de bebê, quando vai chorando e vai ficando nervoso e vai chorando e vai agitando os bracinhos, as perninhas. O que a gente faz? A gente pega no colo e contém. Né? Dá contorno. Sim. Dá colo, dá continente. Isso. Né? E é isso que talvez a gente precise fazer conosco também. Né? Se o mundo é redondo realmente e não tem borda, né? Né? Nós precisamos buscar os nossos contatos, pontos de contato, né? Que vão nos dar esse sentido de encontro, sentido até de sensação. Sim, mesmo. Sentir esse encontro. Né? E estes contatos, que são as nossas relações, as nossas conexões, né? É que nos ajudam também a dar sentido à nossa vida. Sim. Sentido em todos os sentidos. Ai, que ótimo. Então, eu quero aproveitar muito a sua experiência na Rede AP, que é desse contato tão especial e tão específico, tão peculiar, que é com tantas famílias sobreviventes, né, dessas situações de suicídio. Agora, então, eu queria que você apresentasse para a gente um pouco a Rede AP, Marília, e já lembrando vocês, também já teve um programa em que a Gláucia Tavares e o Eduardo Tavares estiveram aqui com a gente e apresentaram também a Rede AP e o trabalho deles relativo ao acolhimento desse luto e dessas famílias enlutadas. Mas eu queria apresentar de novo a Rede AP, quantas vezes a gente puder fazer isso, e falar do trabalho de vocês relativo ao suicídio hoje, especificamente. A Rede AP está fazendo 25 anos, né? Sim. De fundação. Né? Que é a Rede de Apoio a Perdas Irreparáveis. Começou como AP,
né? A Glaucia e o Eduardo contaram a história. Sim. E hoje é uma rede, podemos dizer, quase que mundial, Sim. né? Porque já temos, inclusive, unidades fora do Brasil, em várias cidades do Brasil. Em algumas cidades até mais de uma unidade, e que se propõe a acolher pessoas que perderam ente querido, né? Independente da perda, né? E de acolhemos como se deu a morte, né? E temos observado, e isso é dado de observação, né? Que temos recebido mais famílias sobreviventes ao suicídio. Ah, sim. Né? Então, sobrevivente, aquele enlutado que teve o seu ente querido que morreu por suicídio. Né? E a gente tem notado isso, que tem tido um número grande de famílias que perderam por suicídio. O que na Rede AP a Rede AP é um grupo, né, de autoajuda, em que todos ali somos enlutados. Né? Todos perdemos alguém querido. E compartilhar essa dor, né, com os nossos semelhantes nos ajuda. Né? Então, assim, esse contato com um calor semelhante ao meu calor, né? Com uma dor semelhante à minha, que está escutando uma música semelhante à música que eu estou escutando. Né? E então, nós buscamos, na Rede AP, desmistificar, né, a questão do suicídio como um luto muito difícil, como um luto muito complicado. É claro que as mortes violentas, e o suicídio é uma morte violenta. Né? As mortes abruptas, inesperadas, né? Elas nos impactam de um modo diferente. Né? Isso não quer dizer que o meu luto é mais intenso ou menos intenso. Sim. A morte por um adoecimento, e se for um adoecimento prolongado, durante o período do adoecimento, eu vou me acostumando com a ideia de ficar sem aquela pessoa. Mas me acostumar com a ideia não quer dizer não que... te prepara. Não te blinda para a dor do luto, depois que a pessoa se foi. Né? Pode nos ajudar no sentido de, neste período, nós começarmos a buscar mais recursos para lidar com a dor, né? Mas não nos blinda. E o que nós experimentamos e o que a gente busca na Rede AP também mostrar para essas famílias sobreviventes ao suicídio, que é isso, né? A dor do luto, ela independe. Não tem diferença. Sim. Né? Se eu perdi minha irmã por suicídio, se eu perdi minha irmã por um adoecimento, se foi não importa. Né? A dor da ausência é a mesma. Sim. Né? É a mesma, assim, não que é igual. Cada né? um sente. Ela é singular. Né? Ela é singular. Mas todos nós vamos experimentar. Sim. Quando perdemos algo que nos é muito caro. Agora, é interessante isso, né? Essa percepção de que, então, famílias chegam... É um número maior de pessoas que chegam por essa causa. Tem aumentado. Tem aumentado o número de famílias que têm procurado a Rede AP por perda por suicídio. E aí foi a partir daí que vocês começaram a pensar num trabalho específico de suicídio? Agora vai ter um curso, né, que a gente já podia falar também dele. Sim, né? Também observando isso, né? Tanto Glaucia quanto eu, né, somos psicólogos, trabalhamos aí com as questões da morte. Morrer já tem um tempo, né? Aliás, a morte nos uniu. Né? Foi a morte da Camille e as mortes da minha família que me aproximaram, que me fizeram conhecer Glaucia, e, né, nos aproximou, e desde então vimos caminhando juntas e desenvolvendo alguns projetos.
E disso nasceu a MG Psicólogas Associadas, né? Em plena pandemia, né? Fruto da pandemia, para consolidar essa parceria que já acontecia há quase 20 anos. Né? E oferecemos, então, agora, gostamos de marcar o setembro, oferecendo a possibilidade de aprofundar as discussões acerca do suicídio, dos suicídios, inclusive, usamos no plural, né? E dos seus lutos. Então, por isso, estamos oferecendo esse curso agora em setembro, no dia 16, vai ser uma manhã de sábado, em que vamos conversar um pouco, vamos trazer algumas reflexões acerca dos lutos e suicídios para que possamos adiantar um pouco na caminhada, né, de acolhimento àqueles que nos procuram, né? Entendendo não só aqueles sobreviventes aos suicídios, mas também neste acompanhamento as pessoas que veem a morte como a única possibilidade de resolver as suas questões da vida. Né? Então, você falou, o convite para esse curso é para essas pessoas também, né? Estão vivenciando essa o convite angústia é para quem se interessa pelo tema suicídios e quem se interessa e os seus lutos. Né? Então, o convite é para essas pessoas, né? Que estejam neste momento querendo refletir acerca dos suicídios e dos lutos. Ótimo. E aí tem o Instagram, né, da RedeApp. Tem o Instagram da RedeApp. Para o pessoal se informar. Tem o Instagram da MG Psicoassociadas. Tem o Instagram da Gláucia, da Psico Gláucia. Tem o meu Instagram, que é o MAF Aguiar. Né? Então, que vocês conseguem as informações. Amplamente divulgado, né? Isso. Ai, que ótimo. Que bom que vocês estão falando sobre isso. E aqui com a gente é um privilégio poder também participar. Muito necessário. Muito. Né? Nós temos visto, não só porque, né, uma discussão que se faz, que os pesquisadores fazem, né, quando vem o aumento dos índices de suicídio, uma das perguntas que se fazia, hoje nem se faz mais, né? Mas é porque agora a gente está mensurando melhor. Ok, mas hoje a gente sabe que não é só por isso. Sim. Não é só porque a notificação é obrigatória e está sendo feita de uma forma mais criteriosa. Não, não é por isso. É porque nós estamos experimentando, sim, um aumento dos índices de suicídio. Né? Não que a ideia... nenhum de nós tem a ilusão de que nunca ninguém mais vai se matar. Não é isso. O suicídio é um fenômeno humano, sempre existiu, né? Vai nos acompanhar, sim, né? Mas o que nós estamos vivenciando hoje é uma questão mais epidêmica. Tá. Né? Uma das coisas da pandemia, inclusive, era um dos receios, né, daquele momento de menos aproximação física, porque contato social continuamos tendo, né? Aliás, uma hiperconectividade social, né? Um dos receios era que tivesse esse aumento. E o que nós estamos experimentando é que está acontecendo. Né? E é disso que nós precisamos cuidar. Né? Não podemos simplesmente falar assim, é um fenômeno humano, então deixa para lá. Não, não é. Né? Nós podemos, sim, acolher muitas das pessoas que estão em sofrimento extremo. Né? Não que todos nós... não que nós também nunca tivéssemos pensado em nos matar. Às vezes pensamos, né? Para a vida que eu quero descer, né? Como se fosse um trem, puxa a cordinha, deixa eu descer nessa estação. Trem, anda um pouco, deixa eu pegar um outro vagão para ver se o outro vagão está a temperatura mais agradável, né? Não que isso não aconteça conosco, vai acontecer. Em alguns de nós, essa ideia vai evoluir
Sim. a ponto dessa pessoa achar que é a única solução, Sim. né? Então, é uma saída, né? É uma saída, é uma solução definitiva, muitas vezes, para um problema temporário, Sim. né? Muitas vezes por falta desse colo, né? Desse continente, desse contato, mas é também uma forma de comunicação. Nós trabalhamos com a noção dessa comunicação paradoxal, né? Porque é um paradoxo. Eu gritar pela vida, atentando, né? Buscando a morte ao gritar pela vida. Então, esse paradoxo é o que nós... essa ideia que nós trabalhamos com ela também. Sim. Então, precisamos, enquanto sociedade e, em especial, enquanto profissionais de saúde, né, nos... eu não gosto de capacitação, mas assim, nos formarmos, melhorar a nossa formação, aprimorar a nossa formação para o acolhimento ao sofrimento humano. Sim. E por que isso é tão difícil, Marília? Você me fez lembrar agora quando veio um enfermeiro do SAMU conversar com a gente e uma psicóloga que atua no João 23, Joana Lara. E a gente conversou sobre um preconceito que tem mesmo uma forma de tratamento muito violenta também, que o tentante recebe quando ele é encaminhado a um hospital. Ali no João 23 ainda tem uma equipe 24 horas de psicólogos e tal, acolhendo essa escuta, mas a gente sabe que é comum, né, ser tratado pela equipe médica, pela equipe que deveria ali socorrer, não tem essa escuta, né, é só você queria se matar, então espera agora, tem gente aqui lutando para viver. E eu gastando meu tempo, né? Tentando salvar você você não que está, quer. né? Existe, claro que a morte do outro me toca, a possibilidade da morte do outro me toca, e não temos me como... coloca em contato com a minha, né? Seria isso? Exatamente, não tenho como mensurar qual é o impacto disso em cada um de nós, né? Gostamos muito de classificar, né? Pessoas, situações, como se colocar em caixinhas nos ajudasse a nos organizar. Lê do engano. Né? Existe sim um preconceito. Nós muitas vezes não conseguimos entender, né? Então é assim, mas por que fulano fez isso? Tem tudo. O que é o tudo? Né? O que é o tudo? Primeiro, tudo é ilusório. Tudo é inexistente. Né? Mas nós não conseguimos mensurar a dor do outro. E aquilo que eu não consigo imaginar, eu desconsidero. Né? Reza a lenda que os indígenas, quando as caravanas chegaram, que eles não reconheceram, porque eles não conheciam, não sabiam do que se tratava. Né? Então, assim, lidar com a dor do outro nesta intensidade, esse sofrimento intenso, a ponto de chegar alguém que tentou o suicídio e eu preciso contribuir para cuidar daquele quadro, né? Isso me coloca também em contato direto com as minhas vulnerabilidades. E acreditamos que somos invulneráveis, né? O legal é ser invulnerável. Lê do engano. Né? Somos todos vulneráveis. E isso me traz... não é nem um convite. Né? Arrombou a porta e assim, olha o sofrimento de frente. Né? E algumas coisas são muito difíceis de olhar de frente. Muito. Né? Parece que rasga o véu mesmo, né? Tem que olhar esse real sem filtro. Sim, o sol muito intenso a gente não consegue olhar de frente. Né? Pode até nos cegar. Né? Então, são maneiras de nos proteger dessa dor. Né? Mas é muito interessante, sabe, Rebeca, eu já tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe numa equipe de CTI que estava recebendo um adolescente que parecia ter sido uma tentativa de suicídio, porque nem não sabia se foi uma queda acidental ou uma queda proposital. Né?
E quando levamos esse olhar, olha, é alguém que está em sofrimento, e é um sofrimento extremo, essa equipe começou a ser mais cuidadosa com o adolescente e principalmente com a família, né? Porque o adolescente ele estava inconsciente, mas os pais não. Sim. E os pais estavam acompanhando, e os pais observavam, né? Então, inclusive, esse trabalho foi feito em função da observação desse olhar da equipe de técnicos, de enfermeiros, técnicos de enfermagem, mesmo a equipe médica, né? Alguns profissionais que tinham esse olhar para aquele adolescente. Mais sensível. Né? Então, nós conseguimos mostrar, né? Na hora que você mostra para o profissional de saúde, olha, ali é um ser em sofrimento. Em sofrimento. Esse pedido de socorro. É um pedido de socorro. É um sofrimento extremo. É realmente um pedido de socorro. De alguém que, por contingências da vida, não conseguiu se comunicar de maneira efetiva de um outro modo. Né? E o interessante é que muitas vezes esse pedido de socorro pode vir, sim, como não a resolução da questão, mas como esse acolhimento, né, que pode dar andamento para a solução de problemas que são da vida. Né? Problema da vida. A vida acontecendo. A vida acontecendo. Ai, que bom que você falou sobre isso, Marília, porque a gente também não quer generalizar, né? Dizer que toda a equipe médica, todo hospital trata assim, claro que não, né? São pessoas, mas é a importância de trabalhar, de falar sobre isso, né? E de mostrar que esse outro lado que não é... Eu lembrei, porque um pouquinho antes da gente gravar, né? Que você estava falando da questão de tratar com medicamento, uma tentativa que se deu por via medicamentosa também, mas eu relacionei aqui pensando assim, a via é o simbólico, né? Então, às vezes, quem está muito ali na lida desse corpo, né? A gente alertar para isso, falar assim, olha, tem uma outra dimensão, tem um outro aspecto que é o simbólico, que precisa ser escutado, né? Quando falamos da questão da pausa, que não fazemos pausa, né? Encontrar o sofrimento do outro exige de mim uma pausa, a pausa da escuta. Sim. Né? E que numa situação de pronto atendimento, a rapidez é necessária. Sim. Né? Então, assim, também é difícil para o profissional fazer né, esse jogo. Opa, eu estou aqui num pronto atendimento, é uma ação de emergência, eu preciso, né? Está correndo risco, eu preciso resgatar. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um sofrimento extremo. E o acolhimento demanda tempo, demanda disposição. Né? Então, é trabalhar com duas referências de tempo. Tempo Cronos e tempo Kairos, ao mesmo tempo. Sim. Junto, né? Como fazer isso aí? Então, é difícil mesmo. É muito difícil. Exatamente. E ainda para quem está sendo confrontado com a própria dor, com as próprias angústias, Exatamente. porque é isso que, quando esse véu se rasga, a gente dá de cara com isso, né? Que a gente não quer ver. Com esse insuportável. Então, né? Assim, é difícil mesmo, né? Tem um tempo de adaptação. Até para eu deixar de ser reativo, porque o trabalho de pronto atendimento é um trabalho muito reativo, sim, né? Para ser um pouco mais reflexivo, porque o trabalho de acolhimento é um trabalho reflexivo. E ali eu tenho ações práticas, sim, eu tenho ações efetivas de reações, né? Eu preciso ser reativo, eu preciso fazer um providência, mas ao mesmo tempo também preciso do tempo do acolhimento. Aí você me faz pensar assim, aí quem cuida desse profissional que cuida, que é o que a gente sempre, quando a gente conversou aqui com o pessoal da polícia, do SAMU, dos bombeiros, quem cuida de quem está socorrendo o tempo todo, né? Que é esse dos hospitais também. Quem cuida? E o que eu tenho visto aqui dos relatos é que ninguém cuida, cada um que se cuide
Ou às vezes, Ou não vezes se tem cuide. algum, ou não se cuide. Né? Mas você vai procurar fora daqui, aqui você tá só para ser essa fortaleza que você estava falando, né? Que é esse que dá conta, que é esse que não se abala, né? Exatamente. E é interessante, né? Se a gente pegar assim, você está falando que não se abala, me vem a ideia do bambu, né? Que independente da ventania vai para lá e para cá, né? Mas ali precisa ser carvalho. Isso. Né? Então, exatamente. Só não é possível, né? Não é possível. Né? Então, ninguém cuida. Né? Ou muitos poucos são cuidados. E existe também uma cultura nos meios de saúde, né? Que não é uma cultura de saúde, é uma cultura de adoecimento. Né? Em que mostrar vulnerabilidade é ser frágil. Se você é frágil, você não serve. Não serve. Então, seja fortaleza, né? Nem seja forte, seja fortaleza. Não se abale. Em algum lugar, a humanidade vai precisar sair. E o que nós temos experimentado? É um adoecimento do pessoal de saúde. Né? Inclusive com o aumento das tentativas de suicídio. E não podemos desconsiderar que muitos deles têm acesso facilitado a meios. Né? Sim. Então, assim, e desde cedo. Esta tem sido uma preocupação, inclusive, das faculdades, né? No meio universitário, já temos muitas escolas, muitas faculdades já têm os seus programas de acolhimento emocional, né? Para os seus alunos. Muitas instituições de saúde também, mas ainda é visto, né? Nós ainda vemos saúde, nós não vemos saúde mental como, né, os abalos na nossa saúde mental exatamente como assim, uma unha encravada, né? Uma dor muscular, né? De jeito nenhum. Né? Estigmatizado também. Saúde mental, né? É obrigação. Né? Esquece, aliás, até bem pouco tempo nem falávamos desse termo. Né? E a gente está falando de ideais, né? Esse ideal do equilíbrio, né? Equilíbrio. Mas equilíbrio é dinâmico. Não é? Equilíbrio é dinâmico. Por isso que eu brinco com a corda bamba. A gente vai lá, como é que fica aqui? O exemplo que eu ia usar, fique você parado em cima da corda bamba, para ver, estático, para ver o que vai acontecer. Você vai cair. Vai cair. Né? Você vai andando. Né? É o bambu aí que você acabou de falar. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, assim, esse equilíbrio que é necessário, que a vida nos pede equilíbrio em tudo, né? Em todas as nossas esferas. Sim. Né? Nas nossas, até na nossa alimentação. Algo que é muito bom, se eu comer em excesso, eu vou passar mal. Sim. Eu preciso equilibrar frutas, verduras, legumes, carnes, carboidratos. Preciso fazer esse equilíbrio. Isso é vida. Né? Dias melhores, dias piores, né? Trânsito melhor, trânsito mais intenso. Então, assim, nós vamos fazer desse equilíbrio. É aprender a lidar com isso e não fazer de conta que não existe, né? Ou buscar isso, buscar essa... a gente está falando aqui da medicina, né? Um pouco como que é o aparelho mesmo, que vai lá do eletro. Que vai... Isso aqui é a vida, isso né? É a Quando vida. estabilizou demais, já não tem vida mais. Aproveita e conta pra gente, Marília, a sua experiência com a Faculdade de Ciências Médicas. Sim. E com a oncologia, qual que é a sua ligação, a sua atuação como psicóloga? Não, eu coordeno já desde 2008 uma pós-graduação em psico-oncologia, né? Na Faculdade de Ciências Médicas, entendendo, né, que o adoecimento por câncer ele tem peculiaridades, né? Com todos cada adoecimento tem as suas peculiaridades, né? E a oncologia, então, tem a psico-oncologia, ela se destina quase que uma abordagem de cuidado, né? Em que vamos... eu gosto muito, você está falando de equilíbrio, eu gosto muito de usar uma imagem, que é o equilíbrio da pedra com a pluma, né? Não sei se você já viu essa imagem, Não. né?
É uma pedra grande, no meio, uma pedra comprida, em cima de uma pedra redonda, Sim. e numa ponta uma pedra, na outra ponta uma pluma. Né? O trabalho da psico-oncologia é trabalhar esse equilíbrio, porque o adoecimento por câncer, o tratamento do câncer é um tratamento duro. Muito duro. É um tratamento pesado, costuma ser um tratamento longo, Sim. né? Com várias intercorrências, ainda temos muitos efeitos colaterais, né? Então, traz muitas durezas, que têm um impacto grande na nossa vida, né? Então, assim, a psico-oncologia vem como essa pluma, que vai fazer esse equilíbrio para trazer as levezas, as delicadezas, que também são da vida, né? As sutilezas, as singularidades, né? E os encontros que precisam continuar, né? E as ressignificações, né? Que são necessárias quando do adoecimento por câncer, né? Afinal de contas, tem uma perda de uma identidade quando recebe um diagnóstico. Aquele que eu acreditava que eu era, eu não sou mais. Né? Quem eu sou, então? Né? Em quem a doença me transforma? Sim. Né? Então, nessa tessitura dessa nova identidade, dessas novas identidades, né, que a psico-oncologia vem contribuir. Então, para cuidar desses aspectos psicossociais e espirituais dos adoecimentos por câncer. E acho que ao longo, então, da sua jornada, você foi se aproximando desse tema da morte. Sim. O tema da morte permeia a minha jornada toda, né? Seja na oncologia, seja nos cuidados paliativos, seja nas questões dos suicídios, né? Então, onde estiver a morte, estaremos lá. Meu filho brincava quando ele era mais novo, meu filho brincava, tinha Mamãe é de Morte, tinha um filme de morte, né? Então, assim, Mamãe é de morte. Ai, né? Então, o tema da morte é o que permeia, né? E é interessante que quanto mais nos aproximamos da morte, mais nos aproximamos também da vida. Eu queria que você fizesse uma reflexão para a gente aí nesse sentido, porque eu fiquei com a pergunta: será que é tão difícil falar sobre suicídio porque é tão difícil falar sobre vida? Talvez, né? O que é vida, afinal? Né? Tem um filósofo do final do século XX, né? Albert Camus, um filósofo francês, que falava que existe uma única questão séria, uma única questão fundamental da filosofia. Se a vida vale a pena ou não. Esta é a questão básica da filosofia. Sim. E essa é a questão básica nossa. Né? Qual o sentido que tem você levantar todo dia, levantar essa hora, fazer sua rotina, não sei o quê, trabalhar, no final do dia vai deitar, dormir. De novo. Isso não tem sentido, né? Não. Nós é que damos esse sentido. Não são as coisas, né? Senão o caminho que eu dou para elas. Né? Então, para que estamos aqui? Eu não sei essa resposta. Você não sabe. Não. Né? Aliás, eu acredito, eu tenho essa crença, sabe? Que dizem que quando a gente morre, tem um portal, que a gente passa o portal. Né? Então, eu tenho a impressão que neste portal vai ter um panfleto lá, se a vida é isso, com todas essas respostas. Mas só depois, é de lá do portal, não é de cá, não. Né? Então, a gente não sabe. Mas o que vai dando esse sentido para nós? As nossas relações. Né? Cora Coralina fala, né? Nada faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Sim. Né? Então, assim, a nossa caminhada no sentido do encontro. Nós somos seres de relações. Sim. Né? Seres multi-historiados. E as nossas histórias não são de personagens únicos.
As nossas histórias têm muitos personagens, né? Tem muitas vezes somos protagonistas, outras vezes nós somos coadjuvantes. Né? E é isso que vai dando esse sentido à nossa vida. São os encontros, são as nossas relações. Né? É esse encontro com o semelhante, o encontro com o diferente, são as descobertas, são os reconhecimentos que vão nos dando essa direção, né? Esse sentido para a nossa vida. São aquelas nossas crenças, o que a gente acredita, são os nossos valores. Claro que em alguns momentos, e nós questionamos isso, e é claro que precisamos questionar. Senão nós íamos ser os mesmos de quando nascemos. Sim. Não, nós somos também, estamos evoluindo, e nós estamos em processo. Vida é processo, vamos processando. Né? E estamos sempre buscando essas novas descobertas, novos reconhecimentos, revendo os nossos valores, revendo as nossas crenças, porque também, à medida que vamos vivendo, os nossos sentidos vão mudando. Né? Até nessa corda bamba aí, quando eu sou criança, o meu equilíbrio é um. À medida que eu vou crescendo, o equilíbrio vai mudando. Né? E acho que é isso que vai fazendo a vida ser interessante. E achei muito interessante isso que você está colocando, porque assim, muda muito a perspectiva, né? Que é olhar para esse não saber, que a gente quer recusar de toda forma, né? Por isso que a gente fica aí tentando mensurar tudo, de resposta para tudo, mas abre uma outra perspectiva, que é a das possibilidades. Então vamos fazer, né? Exatamente. Pode ser muito interessante. É um pouco angustiante, né? Porque fala, mas fazer o quê? Como? Mas vamos inventar. Nós falamos muito, você está falando da angústia, vamos falar do estresse, nós falamos muito, né, disso aqui, mas isso é criativo. Isso é criativo. São as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. Nós queremos uma vida de certeza, mas quem entra na vida de certeza se desgasta. Né? Se aquilo, todo dia ela faz tudo sempre igual, não funcionou nem na música do Chico. Nem no Chico. Nem na música do Chico funcionou. Né? Então, assim, a vida é movimento. E não saber o que vai acontecer, é claro que nos traz a insegurança. Sim. Mas a insegurança, inclusive, é que nos faz olhar para o lado, né? A gente ainda estava conversando aqui antes, né? Falando assim, nós temos 2 olhos, nos dá uma visão muito grande, e aonde a nossa vista não vai, nós temos pescoço que vira. Vamos virar, né? Olha para cima, quer dizer, nós temos um pescoço que movimenta. Então, assim, é este movimento, este olhar que eu preciso também ampliar, que vai dando sentido para a vida. É ampliação e foco, ampliação e foco. Que é até o movimento do nosso coração, né? Então, eu acho que o que você está falando é que a gente precisa se implicar também. Precisa se implicar. Isso. Precisa estar... Sim. E, pelo menos movimentar o pescoço, abrir os olhos. E nos implicamos. Se nós somos, talvez, os animais que precisam, talvez os únicos animais que precisem de um seu semelhante para sobreviver, né? Este encontro com o nosso semelhante nos ensina também a nos implicarmos. Porque esse semelhante, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo autonomia também. Né? Até um dia em que, sim, somos autônomos. Né? Não que uma criança de 3 anos não seja autônoma. Em algum... Sim, de acordo com os 3 anos. E não que em algum momento seremos 100% autônomos, de autossuficiente. Não né? é autossuficiente, é autônomo. Diferente. É autônomo. Achar que vamos ser autossuficientes, não vamos. Primeiro que não somos tão altos assim. Não, não. Né? Que bom. E assim, e que possamos ser suficientes no sentido da bastança. Do suficiente, do bastante, e não do muito, porque o que a gente quer é muito, nós não nos contentamos com o suficiente.
Lembrei né? da mãe suficientemente boa do Winnicott, né? Não Que é? assim, tudo que é em excesso sobra, né? Vamos falar assim, Exatamente. sobra. Todo o excesso. Vamos pensar no self-service. Uhum. Qual de nós não sai com um prato sobreposto num self-service que você vai pela primeira vez? Né? Porque é tanta coisa que você quer experimentar. No final das contas, você não sabe o que é gostoso, o que não é. Porque foram tantos sabores ao mesmo tempo. Né? Quando você vai da segunda vez, talvez você queira experimentar o que você não experimentou. De uma terceira vez, talvez você olhe por tudo e faça as suas escolhas. Eu vou comer isso, 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 isso. É o bastante. Ótimo. Mas aí a gente cai no outro lado. Né? Numa mesa deste tamanho, eu escolhi 4, eu perdi os outros 522. Sim. Não é? E aí, nós temos dificuldade de renunciar. Sim. Renunciar é perder. Então, não queremos perder. Então, a gente quer uma certeza para eu não precisar escolher, para eu não precisar lidar com perda, né? Para eu não precisar sofrer. Porque perda traz sofrimento. Né? Eu vim aqui hoje, eu perdi outras coisas que eu tinha para fazer. Né? Agora eu fiz essa escolha de estar aqui. Ai, que bom. Que bom que foi essa escolha. Mas agora eu estou pensando assim, se a gente não tem, de algum tempo para cá, se a gente vem tendo um pouco mais de dificuldade, ou um tanto mais de dificuldade de lidar com a perda, com a frustração, nossa forma de educar os filhos também para que não sofram, para que não se frustrem. E aí a gente não está preparando para essa vida. Para a vida, né? Quando eu converso com pais, né, a gente reforça muito isso. Frustração é da vida. Né? E são exatamente as dificuldades que nos fazem evoluir. Evoluir no sentido de buscar recursos para lidar com a dificuldade. Né? Aquela criança que não experimentar frustrações na sua infância, o primeiro não que um coleguinha falar com ela não vai saber como é que ela vai agir. Né? Então, assim, isso é da vida. E você pode aprender isso em casa, com amor. Ou na rua, com a dor. Né? Porque é da vida. O mundo em que tudo pode é um mundo ilusório. Que mundo ilusório é esse que nós estamos nele? Pois é. Né? Em que momento que perdemos esta mão? Né? O tanto que podemos ser permissivos, não precisamos ser rígidos, né? Mas precisamos de limites. A Terra é redonda, mas nós não estamos sozinhos na Terra. E mesmo assim, quando o nosso pé está em contato com o chão, nós não vivemos flutuando no ar. Né? Então, em algum ponto, nós temos contato. Né? Então, assim... É preciso exatamente. fazer essas fronteiras aí, né? Colocar esses limites. Exatamente. Né? Sim. Nós não gostamos disso, não. Pois é, aí a vida vai ficando muito pesada. Realmente, fica. Né? Então, a gente já falou muito aqui sobre a medicalização também, atual, né? E que às vezes está tão difícil lidar com essa dor que a gente já corre para uma resposta rápida, né? Que se for dentro do nosso tema aqui, a gente pensar até que se medicar talvez seja ainda uma bênção, né? Porque a gente está falando ainda de uma medida mais extrema, radical. Nada contra a medicação, né, no momento certo, administrada da maneira correta, como a gente tem repetido aqui. Exatamente. Mas me parece, essa sempre é uma pergunta minha também, se algumas dificuldades com as quais a gente lidava antes, como uma conversa, chorando no travesseiro, hoje a gente já corre para medicação. Eu brinco aqui, às vezes, que a terceira vez que um amigo liga para a gente falando que está em sofrimento, a gente já pergunta se ele pensou em terapia, né? Que é ótimo também, é uma outra escuta, né? A gente sempre reforça que a escuta do amigo é uma, da terapia é outra. Mas não sei se a gente está realmente com dificuldade de lidar com essas dores da vida. E que talvez venha mesmo de uma infância, assim, que não pode ser frustrada, que não pode ser limitada, que não pode ter uma
algo ali para fazer força para o músculo ficar mais forte. E aí a gente vai chegando nessas medidas. Como é que resolve rápido? Eu preciso. Aí vai no ato. Nós estamos na hipermodernidade. Tudo é feito para não durar, né? Você está falando isso aqui, eu não... Gente, eu achei isso para a gente ver como é que vamos nos adaptando, né? Não sei, minha filha que me contou, então eu acho que a fonte é segura, né? De uma entrevista com uma moça desenvolvedora de embalagem para Danone, que eles não fazem mais o danoninho assim, fazem aquele danoninho de apertar, porque as crianças estão desenvolvendo esta habilidade mais tarde por conta dos touches. Por conta dos touches. Então, quer dizer, essa nossa rapidez de resposta em tudo, esse mundo tão rápido, né? Eu quero alguma coisa, eu quero comer hoje isso, vou lá no iFood, peço, né? Até pensando, né, assim, ok, por exemplo, quero comer um estrogonofe, né? Eu preparar um estrogonofe demanda o tempo, né? Slow food. Não, a gente quer o fast food. Vou lá no iFood, mesmo que seja uma comida saudável, né? Me vem prontamente. Então, assim, isso mudou, inclusive, a forma, o desenvolvimento psicomotor das crianças, essa agilidade de respostas. Né? E pensar que tem um mundo capitalista que engole a gente, que vai se adaptar, né? Isso que você está falando. Então, vamos mudar a forma de abrir o danoninho, né? Ao invés de repensar essa atividade da criança. Agora, né, qual é a função educativa do Danone? Nem né? A função dele é alimentar. Né? Então, a gente também vê isso, né? Mas é muito interessante se a gente pensar nisso. Com a repercussão das nossas ações, vão muito além do que a gente... do que conseguimos mensurar. Né? E isso é da vida. E se não... e se em algum momento a pausa continuar não existindo, né? Vai ser cada vez mais frustrante a vida. Porque para escolher também eu preciso de tempo. Né? Precisa. O que você vai querer? Isso ou isso? Peraí. Até no self-service eu preciso de um tempo. Eu preciso ver, né? Não, mas rápido. Olha a fila que está atrás de você. Você tem pouco tempo para almoçar. Né? Então, todo este movimento, né? Que está aí. Nós não vamos mudar o mundo. A proposta não é mudar o mundo. Mas também não é nos adaptarmos a qualquer custo. Sim. Porque o custo tem sido alto. Tem sido muito alto. Né? Muito alto. De sermos 100% adaptáveis. Nós temos uma grande capacidade de adaptação. Acho que a pandemia nos mostrou isso. Sobrevivemos, bem ou mal sobrevivemos. Né? Devido à nossa grande capacidade de adaptação. Cada um usando os seus recursos, né? Aumentando a nossa conectividade social. Né? Inventando outras formas. Outras maneiras, né? Mas precisamos também perceber que vida também é pausa, é reflexão, é encontro. Encontro demanda tempo. E é pensar nisso, né? A que estamos nos adaptando? A gente quer se adaptar a isso mesmo ou a gente está só indo sem... Só que eu brinco aqui às vezes também, que é no modo Chicó, né? Que eu não sei não, só sei que é assim. E às vezes nem isso a gente pensa, não só sei que é assim, a gente só repete. Como você falou, só acorda e vai. Piloto Automático. E não reflete, né? E acha que vai de voo de brigadeiro. Não, não vai. Não vai em voo de brigadeiro. Não vai. Né? Porque tem nuvens, tem turbulência, tem tempestades, tem chuva fraca, tem garoa. Ai, Marília, acabou que entrei nas suas reflexões aqui, na sua experiência assim, de vida, né? E de vida tanto profissional quanto pessoal. Daqui a pouco a gente vai estar com a Gláucia, aí vou tentar concentrar com ela no atendimento, assim, as famílias, que eu tenho muitas perguntas também, para saber como essas pessoas chegam até vocês, o que elas trazem de informação, de questionamento, de perguntas também. Mas aí eu queria te perguntar, assim, se tem algo que você queira falar, assim, não sei, um alerta, falar dessa experiência de... Olha, vida é lugar de cuidado.
Vamos cuidar. Né? Se está difícil para mim, vamos tentar olhar um pouquinho do lado, né? A gente sempre fala em setembro, né? Tem você busque ajuda. Não, busque ajuda aonde? CVV 188. Ótimo. Né? Instituto Vitaleri, Mapa de Saúde Mental. Quer dizer, precisamos direcionar para onde buscar ajuda. Né? Então, assim, estou em sofrimento neste momento, não vejo possibilidades de lidar com essa situação, preciso de um help. 188, CVV. Ótimo. Ótimo. É isso. Muito obrigada. Eu espero que você volte. Fica aqui o convite. Tem muito assunto. Falar sobre vida, falar sobre saúde. Isso. Quem sabe em outubro a gente falar um pouco sobre esse cuidado necessário, também tão importante, num momento tão delicado e específico, né? De um sofrimento né, específico. Sim. Ok. Vamos sim. Obrigada, Marília. Obrigada. Pessoal, daqui a pouco a gente continua aqui com a Gláucia. Ai, Marília, obrigada. Bom, então é isso, pessoal. Como a gente já falou, né, no início do programa, hoje vai ser em 2 blocos. Já conversamos com a Marília Guiar, a gente acabou de assistir. Vamos dar continuidade agora com a Gláucia Tavares. Vou pedir para a Gláucia se apresentar de novo para a gente. Falo de novo porque ela já esteve aqui com o Eduardo Tavares, que hoje está ali sentadinho assistindo, mas está convidadíssimo a participar, né, com a experiência da Hospitax aqui para a gente. Mas convido vocês a procurarem lá o outro episódio sobre o luto, e onde a gente falou também da rede AP e de vida, né, Gláucia? Então, eu queria que você se apresentasse de novo para a gente. E já começando também, em seguida, falando do curso, que a Marília já falou, mas queria reforçar para a gente fazer parte aí desse coro com vocês. Bom. Obrigada, então, mais uma vez, né, Rebeca? Obrigada. Quase me sentindo muita vontade aí com a mente sã, né? E com a mente quase sã, sim. E com a loucura, né? E eu gosto de brincar, adoro brincar com as palavrinhas, e costumo fazer uma distinção de doido e louco. Sim. Porque o doido, de modo geral, tá doído e doído, ótimo, né? Mas a loucura tem uma cura, né? Tem uma proposta, muitas vezes, de assimilar diferenças, e eu acho que isso, de alguma forma, também fala do nosso tema aí, da questão dos suicídios, sim, né? Quantas pessoas que, muitas vezes, elas se sentem ameaçadas diante da vida por não saber como é que compatibiliza a diferença. Na clínica psicológica, né? Então, eu, como terapeuta, numa caminhada aí já de 4 décadas e meia, né, no exercício da prática clínica, escuto muito essa dor, né, das pessoas manifestarem, de formas explícitas ou não, da seguinte questão: onde é que eu ponho tanta diferença? Né? E isso é algo que nos marca. Porque no dia que realmente formos iguais e previsíveis, né, certamente estaremos matando a coisa mais sagrada, que é realmente o nosso sagrado direito à diferença. Né? Portanto, liberté l'igual, né, igualité numa equanimidade, mas não somos iguais, né? Somos diferentes. Tá? E diante disso, Marília e eu já viemos desenvolvendo trabalho em parceria há mais tempo, né? E desde 2020 nós organizamos e oficializamos essa parceria através da MG, MG Psicoassociadas. M Marília, G Gláucia e o MG, naturalmente, com essa pegada mineira. Né? Entre tantas descobertas que a pandemia pôde nos trazer, ao lado de muitas perdas, evidentemente, que aconteceram, essas conexões online, e desde então, né, via conexões online e organizando a MG, a gente já ofereceu vários cursos. E, tradicionalmente, no mês de setembro, e marcando aí o Setembro Amarelo, a gente, pela 3ª vez, então, agora, como MG, estamos oferecendo, então, o 3º curso, que a gente chama de suicídios, e eu acho que é legal ele ser plural, né? E lutos, que também é plural, né? Então,
vai ser um espaço que a gente está destinando aí das 9 da manhã até as 12h30 para a gente poder conversar, especialmente em dois viés. A questão, de fato, da prevenção, o que é possível, mas também a questão da pós-venção. Eu me preocupo muito, Rebeca, com esse volume de orientação em relação à prevenção, e me preocupo muito como é que ficam as famílias dos enlutados que não conseguiram prevenir e que estão sofridos e que não é incomum ser associado aí culpa a essa condição, né? Então, acho que poder avaliar que trabalhamos, sim, nesses dois caminhos, que existem sofrimentos humanos, né? Faço distinção que o sofrimento desmedido, ele é diferente de dor. Viver dói, a vida dói, né? Aliás, eu tenho uma amiga que ela acorda e estica, né? E faz ali o alongamento, doeu e falou, opa, então tô viva, né? É um bom sinal. Lembra que tá... né? Entendendo realmente a dor como um sinal vital. A dor é um sinal vital de alerta, né? Não é uma apologia masoquista para a gente ficar refém de dor, mas é exatamente entender que a dor é um balizador, é um sinalizador, é uma forma que também nos convoca a fazermos correção de rota, de valores, né, de posturas. E o grande barato, né? Se a gente é incapaz ou tem realmente uma impossibilidade de mudar os fatos da vida, a gente pode mudar, sim, a maneira de lidar com eles. E acho que isso ficou claro demais para a gente. Aí convido de novo para ir lá no episódio sobre o luto, que é o que vocês fazem, é isso, é mudar uma perspectiva e da gente encarar aí a vida. Né? E com a Marília a gente falou um pouco sobre isso, a questão de olhar como possibilidades. Isso, exato. Né? O que está à frente da gente é a possibilidade de inventar uma forma de lidar com essas dores. Né? E com essas limitações. E a dor também é esse convite à pausa, né? Claro. Tá doendo, vamos parar um pouquinho, ver o que é. E o que isso está sinalizando, né? E acho que é interessante porque tem dois extremos tóxicos, que é a ditadura do otimismo, do tá tudo bem, ou a ditadura do pessimismo, que tá tudo muito ruim, né? Quer dizer, entre essas duas, né? E eu gosto muito do André Comte Sponville, quando ele fala do pequeno tratado das grandes virtudes, quando ele diz que a virtude é uma cumeada, é uma ponte entre um abismo, né? Entre o abismo tem essa cumeada. Quer dizer, tem entre esses dois lados, como que a gente pode lidar realmente de uma forma realística com as situações? Existem possibilidades inúmeras, também existem limites. Né? Aliás, um não existe sem o outro. Né? Então, é desse caminho que a gente conduz. A vida é isso, né? É isso, esse manejo. Ótimo. Então tá. Glaucia, eu queria aproveitar de você, como eu disse antes, que é dessa relação com essas famílias que passam por essa dor específica, né? Acho que com a Marília também ficou claro pra gente que não é a dor do luto pelo suicídio, não é diferente da dor de vocês, da sua e do Eduardo, que foi por acidente, também que é outra questão também violenta, né? Não é da dor de quem perde alguém por uma doença. Ela colocou isso, a dor é de cada um, mas não tem assim, por suicídio é uma dor maior ou uma dor menor, é difícil como mensurar isso, né? De cada dor um. É dor, e ela é pessoal e intransferível, né? E isso naturalmente aconteceu, Rebeca. Quando, há 25 anos, Eduardo e eu criamos, então, a Rede AP, né? E acolhemos enlutados, e que vinham enlutados de formas de perdas as mais diversas, nós começamos a perceber que, de fato, não tinha sentido fazer essa distinção. Essa não é uma prática geral. Existem grupos específicos de perdas perinatais, de viúvos, especialmente da perda do suicídio. Tá? O que a gente observa ao longo desses 25 anos é que números que, de fato, nos assustam, né? Especialmente a incidência de morte de jovens por autoextermínio, ela vem crescendo, né? Ainda disparadamente. Os acidentes
automobilísticos, eles estão à frente, né? A questão de violência, os assassinatos, eles vêm crescendo, mas também o autoextermínio. E é interessante porque no autoextermínio você se assassina, né? Então, ele também... E isso é crescente, sim, tá? E o que é muito curioso, e a gente já conversou a respeito das deusidências, dificilmente, quando a gente recebe em reuniões famílias enlutadas por suicídio, elas não são as únicas que estão ali vivendo aquela situação. Em geral, existem outras pessoas que também perderam entes queridos por suicídio. Sim. O que, de alguma maneira, também ali na reunião da Rede AP e tal, permite que essas pessoas possam conversar. Sim, E possam uma identificação. compreender. Exato. Né? De buscar semelhanças e diferenças. Sim. Então, não é algo que destoa. E são pessoas que estão ali naquela condição. Né? E desde a condição... né, que viemos desde Durkheim, estudando a sociologia Sim. e tudo mais, né? E a ideia do efeito Werther, né? Hoje nós trabalhamos com outro efeito, que é o Pagano, que é exatamente a proposta da gente poder conversar, mas não é conversar de qualquer jeito, mas de Sim. conversar de uma maneira que esse tema possa ser, sim, reconhecido, né? Sim. Especialmente quando até em contatos sociais, a gente vai identificando o que, em tese, pode ser fator de risco. Tá. Que seria a pessoa que vai ficando mais irritadiça, vai se Sim. isolando, vai não vendo outras possibilidades e cada vez mais vai se afastando. Sim, São sim. Caminhos, né, que não quer dizer que sejam determinantes, mas Tá. que merece aproximação e, inclusive, uma pergunta muito honesta, né, Rebeca? Escuta, você está pensando em se matar? Né? Interessante, existe, como terapeuta de família, existe um livro que se chama Dançando com a Família. Uhum. E o autor é o Whittaker. E a primeira frase do livro dele, é de abertura, assim, para você começar a chegar. Eu desafio aquela pessoa que nunca na vida pensou em se matar ou matar alguém. Opa! Né? E é uma frase que é uma instigação, mas também uma confissão. Né? Sem dúvida. E a gente fala disso, né? Coisas lindas de morrer, tem vontade de matar alguém. Mas o que é isso? Né? Uhum. Que fala mais, muitas vezes, de descompromissada e que fala que merece a gente escutar. E é muito interessante falar isso, porque aproxima a gente também, já que a gente fala que essa campanha do Setembro Amarelo tem a ver com falar sobre esse estigma, né, do suicídio, e que uma família que fica estigmatizada também, uma pergunta dessa lança a primeira pedra, isso. Se você nunca pensou sobre isso, mesmo que rapidamente, né? E podemos pensar em pedra, mas podemos pensar também numa acolhida, de uma forma, inclusive isso, né? Uhum. Curiosamente, hoje eu estava conversando, esperando o clube abrir às 6 horas da manhã, porque é uma boa hora da gente esperar e conversar. E eu comentei até com uma pessoa, senti sua falta ontem, porque a gente... E ele dizendo, eu estava meio triste, né? E eu acho que é tão interessante, porque, de novo, nessa ditadura do otimismo, a gente fica muito intolerante com tristeza. Por outro lado, é condição essencial para que a gente reconheça alegria. Porque aquela pessoa que na vida ela recusa a reconhecer a sua tristeza, ela está muito pouco habilitada para também vivenciar a alegria, porque uma coisa está ligada à outra. Né? E aí, a recusa de viver tristeza, muitas vezes nos coloca numa forma maníaca, que está tudo maravilhoso, que imaginária véspera, também. É uma véspera da gente cair no primeiro buraco. Né? Então, trabalhar, inclusive, nesse aspecto, né? E aí a gente está dizendo, e aí estou fazendo essas várias conexões, como você me perguntou, de receber famílias enlutadas, famílias que estão entristecidas e que são acolhidas na sua tristeza, sim. Né? Que reconheçam que a gente é incapaz de fazer tudo. Tudo e nada, sempre, nunca, vão ser referências ilusórias que nos colocam fora da vida.
né? A vida não é medida dessa maneira, né? E, a despeito, né, desta decisão de alguém, muitas vezes num ato que possa ser planejado, num ato impulsivo, mas que acontece, né? E como é que, de fato, a gente pode amparar e nesse trabalho que falamos, então, da prevenção e da pós-venção. Sim. Né? A Rede AP, então, atua com a pós-venção. Isso. Aí, como que é isso? É essa oportunidade, realmente, na pós-venção, é acolher os lutos que são, então, vividos a partir dessa experiência de perder um ente querido por uma decisão, né? É muito interessante, e a gente ressalta muito isso, que a linguagem não é inocente, como que ela, muitas vezes, ela é bem marcada com muitos julgamentos, né? Sim. Por muito tempo, e ainda é comum, dizer aquela pessoa cometeu suicídio, né? E o nosso cuidado na questão da pós-venção, primeiro, esse ato foi o último, mas não é o único, né? Como que se pode preservar a memória, a qualificação, a dignificação da vida dessas pessoas, tendo um cuidado de não querer buscar e justificar motivo, porque o motivo foi embora com ela. Sim. Né? Foi com ela. Não é simples, né? Assim, não tem um motivo objetivo. Não, olha, nem para estarmos aqui. Não, né? não um mesmo. Conjunto. É uma violência isso, Claro. né? Como uma pessoa que está vivendo alguma depressão, um estado mais profundo, mais grave assim mesmo, né? Que tem que escutar isso. A sua vida é tão boa, você tem uma família tão bonita. Por quê? Né? Mas, Então, gente, se eu soubesse por quê, se isso tivesse nome, né? Eu cuidaria disso. E esses são algumas postagens. E às vezes o suicídio reduz, né? Desculpa, depois que eu fiquei pensando, você falou assim que às vezes reduz a pessoa a isso, né? Isso. Que desconsidera mesmo uma vida, uma história que, no caso, de repente, de uma outra morte, não, né? Isso vai ser valorizado, essa vida anterior. Isso. Né? Tá? Então, é essa oportunidade, realmente isso, né? Cada um de nós somos feitos de histórias, né? E que tem vários capítulos, várias etapas. E esse pode ser um momento, isso. né? Então, esse cuidado, primeiro, de não qualificar essa pessoa como a suicida, né? Ela é uma pessoa, né? Esse ato, ele fez parte, é algo que muitas vezes é vivido ou como culpa ou como vergonha. Né? E muitas vezes distorcido, e até como se fala, como é que absorve, vamos contando tantas histórias da carochinha que vão inventando mentira até pra gente mesmo, tá? E poder realmente ter, né? E a questão de acolher familiares em condição de pós-venção, é que isso pode ser dito. E isso, então, não coloca como culpa e nem coloca realmente como vergonha, né? Até porque a nossa vergonha, ela está casada com a nossa vaidade. Quanto mais vaidosos tivermos e exigirmos da gente até uma perfeição, é um chute na nossa arrogância, né? Conviver com alguém que não buscou e não se nutriu de motivo para permanecer na vida por nós. Né? Porque essa é uma grande questão. Não, mas como é que fez isso comigo? Né? É isso aí. Como é que me deixou? Né? Então, temos outras questões que merecem ser compreendidas. Esse motivo nós não vamos saber, e não é isso. Não é no porquê. Né? O que a gente trabalha é o como. Como digerir, como dignificar, como respeitar, como abrir essa conversa e, em geral, uma família que tem alguém que, de fato, tenha se matado, não quer dizer que isso tenha que ser uma determinação para outras pessoas também da família fazerem e se repetirem o ato, tá? Mas o fato até de conversar e de abrir especialmente isso, entre limites e possibilidades e dificuldades na vida que nós todos temos. Todos nós, né? Todos nós, e aí voltando à frase do Ita, que tem momento que a gente não vê saída mesmo, né? E aí eu quero a saída disso aqui, a saída para não ter saída é sair, né? É muito curioso isso, porque né? Curta, né?
Então, você está reforçando muito essa questão da conversa, né? Do diálogo. Vamos falar sobre isso, é falar sobre morte, é falar sobre essa ideação, né? Falar sobre... E essa pergunta clara e aberta. Sem dúvida. Porque acho que a gente ainda vive um pouco isso, né? Não se pode falar porque vai incentivar, porque... Não é simples assim, né? Não... Então, existem as ondas, né? E é claro que a gente vive hoje sites que ensinam, recomendam, tem essas questões, tem, né? O aspecto midiático e tudo mais, né? Então, existem recomendações da Organização Mundial de Saúde, sim, para não fazer esse nível de divulgação. Não é essa a ideia, né? Mas o que a gente chama do efeito papageno é exatamente... diferente do efeito Werther, que não pode falar e ao silêncio, é de trazer para conversas honestas, para conversas que reflitam. A gente está falando das relações pessoais, né? A gente está falando aqui de um particular. E relações, muitas vezes, né, Rebeca, que possam ser identificadas em aspectos até de convívio comunitário, em escolas, né? Em outros ambientes que possa ter até uma distância maior do que até a própria família, que muitas vezes não vê, né? É interessante porque algo que está muito próximo, se eu pegar um papel e chegar... Eu não enxergo, né? Eu preciso de ter um distanciamento e uma perspectiva crítica para poder perceber, né? Então, muitas vezes, pessoas muito ligadas, realmente de uma maneira que não permite essa reflexão, possam não ter nem ocorrer ou achar que é um desaforo, essa possibilidade estar ali na vida de alguém que ela ama tanto, né? E isso blinda a possibilidade de conversar. Né? O que para você é desafio, né? Quais oportunidades, quais saídas, quais formas, né? Digo muitas vezes que problema não resolve, mas eles dissolvem, né? De que maneira que... E muitas vezes se dissolve até da gente se escutar, né? Então, esse espaço realmente para uma conversa... E eu quero querendo dizer isso, não é qualquer tipo de conversa, não é uma conversa doutrinária, não é uma conversa para convencer a pessoa, porque muitas vezes a tentativa de convencimento, ela trabalha até muito mais desfavorável, porque o outro entra na reação, né? Mas de poder receber essa pessoa e falar, me conta de escuta, você. Né? Né? E é um exercício, né? Me fale de você, eu estou com... Eu gosto muito dessa expressão, né? Eu estou com você, estou ao seu lado, não estou na frente nem atrás, estou com né? você. Estou com. Então, diante disso, e muitas vezes, o que a gente observa? Que na possibilidade de alguém até suspeitar que alguém que ele conhece possa estar nessa condição de sofrimento, muitas vezes essa pessoa até se distancia porque não sabe o que pode oferecer. E, às vezes, ela pode encaminhar. Olha, vamos ver a ideia de rede de apoio, né? Uma rede de apoio na pós-venção e uma rede de apoio na prevenção. Né? Ninguém tem força isolado. O isolamento não é isso. Mas agora me ocorreu aqui, então, parece até óbvio, de repente, assim, que esse trabalho que vocês fazem na rede AP, ele é os dois, ele é pós-venção e prevenção, porque vocês estão cuidando de pessoas. Claro. Tá. E nós falamos, no caso da pós-venção, nós estamos falando de uma prevenção transgeracional. Sim. Porque existe, muitas vezes, esse estigma de uma determinação de famílias que são marcadas por esse evento e que vão ser repetidos. Entendeu? Então, ter esse espaço até para fazer diferente, né? Para poder acolher, é algo que vai, de alguma maneira, trazendo mais recursos para as pessoas lidarem com, né, de fato, com medos que são reais. A vida nos amedronta, ela nos ameaça, né? É claro que eles existem. Aliás, se não tiver vida com medo, eu tenho muito medo de vida sem medo, né? Agora, que esse medo, ele possa também ser, sim, alimentado como coragem de buscar saídas compatíveis, e é isso, não é a saída individual, mas é uma saída que ela é relacional. Sim. Ai, que ótimo. Então, aí essas famílias, então, encontram ali na Rede AP esse espaço que é corajoso, né?
Que é uma coragem que vocês tiveram de abrir esse espaço para esse diálogo do qual a gente foge um pouco, né? Porque eu lidar até com a morte do outro, eu lidar com a minha também. Claro, claro. Né? Isso a gente, como Freud disse, a gente não quer saber. A gente pode até imaginar do outro, a minha não. Então, e é interessante, porque lidar com a morte, eu venho trazendo isso muito, né, Rebeca? Trabalhar os nossos lutos, né? E a gente começa, inclusive, a avaliar. Da onde é que as pessoas têm tanta aversão à ideia da morte? Sim. E esse é um sinalzinho muito legal, né? Porque se já falamos que o oposto complementar de morrer é nascer, tá? Se o nascer é compulsório, olha, já chegamos. Então, houve um milagre, nós já estamos, tá? Agora, temos algo a administrar que é vida. E, curiosamente, quanto maior a aversão à morte, é um bom indicador que está vivendo muito mal. Então, essa é a ideia, né? E essa é a ideia, quando a gente traz, e o nosso curso, trabalhando os lutos e suicídios, verificar isso. Como é que a gente pode, sim, organizar as nossas vidas, e eu gosto muito, sim, de estar sempre falando no plural, entender que lutos fazem parte do nosso cotidiano o tempo inteiro, nas nossas escolhas, e como é que a gente qualifica as nossas presenças, onde que a gente valida, o que é, né? É a partir daí, e especialmente, diante, sim, né? E aí, falando da prevenção e da pós-venção, como trabalhar com essas pessoas que saiam do arrependimento, da amargura. E brinco muito, né? Se tem a amargura, que é com G, o amar cura. Né? Ótimo. E talvez reconhecer que o ente querido, que por motivos que foram com eles e que não... e que a gente respeite essa decisão. Isso é um ato amoroso. E é um ato amoroso também, e que é uma via de mão dupla, porque é amar o outro e respeitar o outro, e nos amar também e respeitar os nossos limites dessa relação. Isso, Né? E aí ele dá com essa vaidade, que você tinha falado também, que eu não sou capaz, simplesmente, não sou capaz de cercar todos os eventos, né, e de garantir a vida do outro. Sem dúvida nenhuma, né? Então, humildade, né? É a tal da humildade, né? E é interessante, né, Rebeca? Porque nós podemos nos orientar por preceitos teóricos, filosóficos. Isso é uma base, mas não nos sustenta. Eu quero saber na prática. Isso. Né? Gosto muito da questão da coerência entre aquilo. Né? E o Saul Fuchs, que tem uma expressão que eu gosto muito. Saul Fuchs é um terapeuta argentino, e ele comenta: no dia que a teoria estiver impregnada na nossa vida, então valeu, né? E eu acho que é isso, né? A lição sabemos de cor. Só falta aprender. Só falta aprender. Né? Aliás, esse é o verso que abre o nosso primeiro livro do Luto à Luta. Assim, tá lá. Então me conta, na prática, como que essas famílias chegam até vocês? Que eu achei isso muito curioso, até esse alerta. Não sei o que me despertou aqui agora, que é assim, que bom que tem esse espaço, mas me parece que é porque está faltando um outro espaço. Vocês realmente abriram um lugar onde é permitido sofrer sem julgamento, sem... Então, nós temos um espaço para acolher enlutados. Enlutados das mais diversas situações. Então, não é um grupo exclusivo para pessoas que perderam entes queridos por suicídio. Né? É um grupo de enlutados, é esse espaço. Né? E elas chegam hoje, né? Temos aí uma divulgação na mídia, tem o nosso Instagram, tem o nosso YouTube, né? Tem... o Face, que está aí também disponível. Né? São muitos Temos eventos, o nosso blog. São muitos congressos, que realmente então atuam hoje, muito. O tema está sendo, né? Especialmente a Rede AP. Né? Ela tem hoje várias unidades que as pessoas possam se referir. Agora, né, em agosto de 2023, nós instituímos, em função até da pandemia, que as reuniões elas foram todas suspensas presenciais e agora elas estão sendo retomadas,
nós manteremos uma unidade online, que ela fará todo mês reuniões exclusivamente online, né? Além das reuniões presenciais. Então, são formas das pessoas poderem estar tanto presencialmente quanto online. E, mais uma vez, dizendo isso, né? É uma acolhida a enlutados por perdas diversas, tá? Interessante porque especificamente em relação à pós-venção, né? Sim. Eu acredito que há 3 meses, e essa pessoa é uma jovem, ela vem frequentando as reuniões, ela veio a princípio com a mãe dela, é uma jovem cujo namorado se matou, ela estava muito abalada, naturalmente, e a mãe esteve com ela. No decorrer dos outros encontros, ela veio trazendo os amigos. E esse espaço tem sido aberto para jovens. E eu acho que é muito interessante, porque culturalmente nós também fazemos essa distinção, né? Uma pessoa idosa que morreu, ou um idoso que perdeu, já foi, já deu, né? Quer dizer, há uma desqualificação da dor do idoso, como a desqualificação de uma jovem na sua exuberância na vida, em onde o namorado se mata, e a pergunta social é essa: já pôs outro na fila? Né? E ela a princípio, trazendo a dor dela, compartilhando no grupo de amigos, e esses amigos estão chegando para ter esse espaço. E é interessante isso, porque o fato de haver uma conversa honesta, sincera sobre dor, e dor é diferente de sofrimento desmedido, porque no sofrimento desmedido a gente não vê possibilidades, né? Falar sobre dor e poder compartilhar isso e se inspirar por estarmos realmente numa rede de apoio, isso favorece e estimula que as pessoas sigam, né? E se escutem e toquem para frente, né? Então, essa tem sido, né? É muito interessante porque as reuniões, elas têm um horário para começar, elas têm ali o tempo, e muitas vezes, espontaneamente, as pessoas também passam a fazer vínculos até fora da reunião, né? Então, é uma abertura para se fortalecer de novo o vínculo, né? E preservar a memória. Né? Muito bom. Agora, então, vamos fazer um recorte aqui para esses enlutados pelo suicídio? Tá. Esses sobreviventes? A pós-venção? A pós-venção? Tá. Então, eles chegam até vocês em que estado, sabe? Eu queria pensar assim, né? Nesse contato, conhecer, se é possível, a gente conhecer um pouco essas famílias. É claro que eu posso primeiro marcar até por tempo de perda, tá? Existem pessoas que foram encaminhadas para a nossa rede, que receberam até orientação para buscar a rede no dia do velório. Tá? Então, pessoas que estão presentes quase que imediatamente após a perda. Tá? Pessoas que possam vir mais tarde, então isso varia. Tá? Evidentemente que o que tem em comum é que tem dor, claro. Né? Como a gente falou, de modo geral, no caso específico da perda por suicídio, essa questão da culpa, né? Ou dos arrependimentos, ou da vergonha, ela vem ainda como algo que vem à frente. Por quê? Para os outros tipos de luto, querer buscar um culpado é uma tendência nossa, né? O culpado pode ser o médico, o culpado pode ser o motorista, e o culpado muitas vezes é Deus, menino. Olha, ele também, como é que deixou isso acontecer comigo, né? Então, é natural. E se a gente avaliar, né? Diante de algo que não sai de acordo com aquilo que a gente espera, a tendência é procurar um culpado para desculpar. Então, tá? Essa é uma forma primeira de chegada, né? À medida que a gente vai desconstruindo essa posição enrijecida e da culpa, vamos buscando responsabilidades compartilhadas e entender isso. Ninguém é dono de ninguém, né?
Aliás, nós estamos aqui e a nossa vida, eu costumo dizer que a vida é um sistema de leasing, nós vamos ter que entregar, né? Agora, nessa entrega, se a gente for capaz de entregar até uma caminhada legal, uma modificação, que bom, você fez bom uso desse empréstimo, porque tem um tempo, né? Agora, lidar realmente, e isso que você volta a insistir, né? Se tem esses dois aspectos, ir amaciando e compreendendo essa dor, né? E dor, quando eu faço essa distinção de que dor é diferente de sofrimento desmedido, porque no sofrimento desmedido eu não vejo outra coisa, na dor nós podemos buscar a disposição de construir bem-estar, de bem-estar dessa memória, de ampliar a história dessa pessoa que realmente decidiu partir, né? A nossa frase aí, desde Getúlio Vargas, né? Saio da vida para entrar na história, né? Podemos entender que essa história, ela pode ser, né? Reverenciada, cultivada e compreendida, mas não vai ser. Na medida que ela é simbolizada. Isso. Então, falando pela via da simbolização. Tá? E como é que essa simbolização ela se dá, né? Fazendo troca de experiências, de percepções. Ninguém é dono de verdade, né? Mas tem várias versões. E podendo realmente compatibilizar versões de sentido e poder construir sentido para qualquer experiência humana, porque qualquer coisa que a gente faz que não tiver sentido, nós perdemos um tempo danado. Né? É uma perda de tempo que não vai ser reposta. Né? A vida não repõe tempo, não. Agora, buscar, de fato, esse sentido para essas experiências é um processo. Sim. Que é um processo que não é específico dos enlutados por suicídio. Isso é das nossas vidas. Né? Então, nessa condição, realmente, das famílias, né? E quando a gente está dizendo famílias, é interessante quando eu estou trazendo esse relato dessa jovem, né? Porque não vieram familiares direto dessa pessoa, mas existe uma família afetiva e os amigos estão, sim, enlutados e buscando caminhos e buscando, inclusive, uma sensação de um respeito à sua dor. Porque eu acho que isso é algo que é cruel. Né? Descartar, desqualificar a dor do outro, isso é um crime inafiançável. Como também descartar e desqualificar o sonho. Né? Então, como é que a gente conversa a esse respeito? E então, é interessante vocês abrirem esse espaço também com esses cursos e com os congressos. O espaço é aberto. As reuniões são abertas, então, mesmo para esse quem curso, né? É muito interessante quando a gente estava definindo a que público. Eu falo a quem se interessar pelo tema, né? Então, não é algo que o fato de ser um curso coordenado por 2 psicólogas, né? No caso específico, Marília, que ela é doutora e a tese de doutorado dela, aliás, orientada pelo Eduardo Tavares, né? Sobre suicídio de jovens, né? Quer dizer, esse é o tema. O fato de ter uma qualificação acadêmica, isso não impede que a gente possa ter uma conversa com pessoas que queiram e se interessem pelo tema, né? Aliás, isso, Rebeca, foi um dos grandes desafios na minha formação como psicóloga. Eu me lembro, logo no início de estágios que eu fui fazer aqui em Belo Horizonte, e que eu não tinha vocabulário para conversar com as pessoas, porque eu estava vindo de uma formação teórica e eu tinha aprendido termos técnicos. Né? Então, poder ter uma forma simples de comunicar e que não seja simplista, que não seja rasa, mas que nos convide realmente a refletir, a trazer, a absorver, essa é a nossa finalidade. Então, a proposta. E quando a gente realmente definiu o dia 16 de setembro, exatamente no meio do mês, né, dando essa oportunidade, inclusive, para refletir sobre muitas postagens muito inadequadas que vêm sendo feitas ao longo desse período e que a gente possa redefinir esses caminhos e entender o que efetivamente possa ser um encorajamento para a vida, né? Reconhecendo que temos e que essa vida nos frustra também.
E o que é possível fazer com ela. Claro. Né? Porque é possível fazer muita coisa, né? Acho que isso fica muito evidente, assim, né? E também nessa pós-venção, né? Após esse ato, essa dor, é possível construir algo, seguir com esse vínculo que vocês falam, né? De uma outra forma. Né? Então, essa ideia do vínculo contínuo, né? Essa ideia, e muitas vezes, voltando à questão das famílias enlutadas, que sejam muitas vezes se apresentam muito abaladas, até por elas próprias terem descoberto o corpo, uma cena que tem um choque inicial, quer dizer, isso tudo está presente, né? Por outro lado, de que maneira que a gente realmente possa acolher, né? Estou me lembrando aqui que ao longo, né? Completei agora em dezembro de 2022, 45 anos de formado, né? E tive a oportunidade agora, em 2023, de receber um colega vivendo esse processo e de uma maneira tão nobre, tão bonita. E é incrível, por mais que possa parecer romantismo, tem beleza na dor. Se essa dor ela é acolhida de uma maneira realmente respeitosa e que não nos paralise, mas nos coloque adiante. Movimento. Né? Então, ofereço essa fala ao meu querido colega, que eu tive a chance de estar novamente conectada a ele, né? Depois de 45 anos. Olha, muito legal, que bacana. Então tá, aí essas famílias, eu queria ainda ficar um pouquinho nelas, não tem, os encontros são periódicos, mas cada um se envolve na medida da sua necessidade, da sua condição, né, ali com vocês, imagino que alguns passem até a participar de maneira mais ativa. Isso. Né? A característica dos nossos grupos é que eles são grupos abertos. Sim. Então, um grupo aberto, ele não tem um número de sessões definidas e nem tem a época de chegada e saída, né? A característica da Rede AP é que ela, nesses 25 anos de existência, acho que 2 ou 3 reuniões que não tinham pessoas chegando pela primeira vez, enlutados chegando pela primeira vez, tá? Enquanto estamos aqui conversando, certamente a roda da vida está rodando, né? Então, existe isso, tá? Além, né? E aí, como a gente fala que houve uma mudança de gênero, de grupo para rede, né? Nós temos hoje, então, várias unidades, né? Estou falando aqui da unidade matriz Belo Horizonte, que se reúne aos primeiros domingos de cada mês. Esse mês, então, agora teremos esse próximo domingo, reunião, tá? E oferecemos um trabalho voluntário de reuniões mensais, tá? Ao lado disso, então, tem as outras unidades em vários locais do Brasil e fora do Brasil, né? E hoje com essa especificidade de uma unidade exclusivamente online, tá? Então, existem vínculos que se criam nos encontros presenciais, tá? Que também permite que as pessoas possam estar em outros grupos, se for do interesse delas, né? Então, ainda existem unidades que também estão fazendo híbrido, não é nem híbrido, não, é alternado, né? Tá. Porque fazem algumas reuniões presenciais, outras online. Então, esse tipo de comunicação a gente faz via o Instagram da Rede AP, né? No meu Instagram pessoal também, a gente faz a postagem dessas reuniões, que é o glauciatavares.psico, né? Informando, então, por mês, quais são as opções, tá? De encontros, tá? E a partir daí as pessoas se organizam, tá? E como a gente está dizendo, além da rede estar oferecendo isso, as pessoas se abrem. E nós já tivemos várias situações de pessoas que se conheceram, se aproximaram e mantêm contato além das reuniões, né? E isso também fortalece. Né? Eu imagino que dali também surjam demandas para as terapias, né? Para análises. Sim. E aí vocês encaminham e...
E muitas vezes, né, são pessoas até que vêm encaminhadas pelos seus terapeutas, pelos seus analistas, os médicos são, em geral, indicam muito a participação dessas pessoas que, claro que vão somatizar. Para mim, a somatização, ela é uma condição que nós não temos essa distinção entre corpo e mente, não, né? Então, é um termo redundante, né? Mas que existe, sim, esse encaminhamento, né? Então, podem existir não só pessoas que são encaminhadas, como pessoas que passam a ser encaminhadas até pela própria condição que elas estão vivendo e tal, né? Então, a gente diz que essa acolhida que a gente faz não tem o propósito de ser um trabalho de psicoterapia, mas ele é psicoterápico. Ele sem dúvida. Tá? Existem unidades que não são, que são conduzidas por pessoas que não são psicólogos, tá? Sim. São poucas hoje, mas existem, tá? E mais naturalmente, pessoas que se enlutaram, que abraçaram a causa, que se aprimoraram, né? E isso que a gente está dizendo, né? Assim, existem atualizações, existem congressos, né? A ABM Luto, que Marília e eu estamos ligadas, Marília agora é a vice-presidente, eu estou agora como segunda secretária. A gente faz reuniões online gratuitas, mensais, né? É claro que nós temos um limite de capacidade na sala virtual, né? A prioridade são os associados da ABM Luto, né? Mas existem também essas possibilidades de pessoas que se interessem, que vão se preparando, né? E vão conversando a respeito desse tema que está aí presente para nós. Não, ótimo. Gente, esse trabalho de vocês é necessário demais, incrível, né? E é muito bom estar de novo aqui falando e escutando sobre essas experiências, né? E vendo como que isso se expande. Isso vai muito além de quem sofreu ali, de quem foi impactado diretamente, né? Isso vai se expandindo, né? É a pedrinha, é a pedrinha que vai dando as ondas, sem dúvida. Essas ondas vão longe, né? Tem ido muito longe, inclusive, né? Que bom. Então, é legal demais estar divulgando esse trabalho aqui. E aí, eu queria que você falasse pra gente, assim, não sei, se pudesse contar casos, assim, que te marcaram, ou situações que te marcam muito na lida direta com essas pessoas que vocês estão na ponta, né? Porque aqui a gente quer falar, como eu comentei com a Marília, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre dados estatísticos, a gente vai falar também com um sociólogo sobre como o suicídio vem sendo tratado ao longo da história, mas vocês estão ali na prática, usar a palavra que você trouxe, que é lidando ali com, sabe? Vocês não recuaram diante dessa... E que eu acho que o estudo estatístico ele é necessário, né? Mas cada pessoa, cada circunstância que a gente conta, ela tem a sua originalidade, ela é própria, né? E aí, existem isso. Quando você pede até, né? Eu estou me lembrando de... na questão das distorções e da dificuldade até de assimilar dados reais, famílias que... tem dificuldade de admitir que a morte foi por autoextermínio. Então, começam... Foi uma decisão, foi uma escolha. Contam e tal. E é interessante porque, à medida, e como eu disse, dificilmente essas famílias chegam na reunião e só tem a história delas, tem histórias semelhantes. É muito curioso quando essas pessoas vão lidando cré com cré e vão se permitindo admitir que foi assim. Esse grande véu, né, e que ficou algo tão velado para elas próprias, à medida que isso revela e isso desvela, curiosamente vai sendo mais assimilável. Né? Então, nós já presenciamos esse tipo de situação, né? Da distorção dos fatos, como é que foi, porque, de modo geral, essa é uma pergunta, o fulano morreu, o que foi? Né? Então, quando começa a contar a história demais, e até a gente, quer dizer, vai tendo esse distanciamento, né? Então, esse é um dado que
é curioso perceber que ter situações semelhantes vão facilitando para que essa percepção ela seja assimilada e seja, então, digerida e compreendida e não as coloque numa posição de humilhação ou de estar em condição pior. É isso. Não tem que ficar enchendo de maquiagem, né? Sim. Eu já comentei isso, né, da história que a Karina é uma grande estudiosa também, uma suicidologista. Sim. Marília e eu somos professoras do curso dela de formação, né, em suicidologia, e Karina também vai fazer agora, dia 10 de setembro, um grande movimento, nós estaremos também presentes, né? Conversando a esse respeito, e a Karina que diz, olha, fazer luto é tirar maquiagem, né? Então, disso aí a gente já conhece. Poder nas nossas conversas, tirar esses subterfúgios e essas distorções, e que não quer dizer que tem que esfregar a verdade, isso pode ser feito de uma maneira delicada, pode ser de uma maneira gentil, respeitosa, e isso vai permitindo realmente ir situando, né? Eu começo a me organizar e saber para onde que eu vou, né? Onde é que eu tô e para onde que eu vou, né? Então, pisar ou ter essas referências, e isso é algo que me encanta nessa possibilidade das pessoas prosseguirem, e seguirem em pró de algo, né? A partir de se situarem para onde estão e com quem conta, né? E não serem criticadas, não serem desprezadas em função disso. Questionadas, né? Ser acolhido mesmo e escutado, né? Porque essa é uma perguntinha cruel, né? Mas por que você não percebeu? Mas como que você não percebeu? Né? Quer dizer, isso é muito crueldade, cruel, é violento. Né? Agora, muitas vezes é uma pergunta também que é tão impulsiva porque não sabe o que fala. Então, fala bobagem. Né? Ou então, não fala bobagem nada, tem. fala bobagem. Então, essa é uma recomendação. Diante desse impacto, impacta. Claro que impacta. Né? Muito. Cuida do seu impacto de tal forma até dizer, olha, me impactou. Isso é honesto. É mais honesto. É mais muito, honesto. Muito mais do honesto. que querer também distorcer impacto, trazendo pergunta e questionamento. Ou resposta, né? Também. Eu não sei o que é isso, não posso saber. Isso. E isso me conta. Impacta, claro. Me conta da sua dor, isso, né? Isso. Fala da sua dor. Agora, o que você falaria, assim, então, como, não sei, como um alerta mesmo, sabe, para... Essa conversa honesta e aberta já foi muito bacana, né? Que é eventualmente fazer essa pergunta mesmo dentro de casa ou para quem está próximo, né? Abrir essa conversa e mais alguma coisa. Pois é, eu acho que é isso, é a gente não ter, e é tão interessante, né? Não recuar. E até poder graduar. Porque conversa honesta também, a gente não chega na honestidade de uma hora para outra. Não, né? A gente vai... são tijolinhos de confiança. Sim. Né? É um pouquinho de cada vez. Olha, eu estou te percebendo mais esquisito. Você quer falar da sua esquisitice? Dentro da esquisitice, é muito comum que a pessoa não queira falar naquele momento, né? Olha, se a ostrinha está fechada, espera um pouquinho, mas deixa ali, olha, na hora que você sentir a vontade, eu estou aberto, né? Ou, quem sabe, se não for eu, vamos pensar em alguém, né? Cuidado com as promessas também, porque isso também é algo que não funciona. Olha, conta comigo por que deve conta nada, né? Cuidado para não prometer mundos e fundos, mas avaliar, olha, vamos ver o que a gente pode, né? Que mais? Tá? O que pode ser organizado? Quer dizer, essa conversa honesta não é de você se sobrecarregar com uma carga que não é sua, mas também não é distanciar e falar, não tem nada com isso, eu nem vou ver. Não quero nem ver. Quero nem ver. Né? É isso. Tá? Então, vamos sim ficar alertos para perceber que às vezes as pessoas ao nosso lado, de fato, estão doídas. Né? E o que a gente pode, que não tem a pretensão de querer resolver a dor do outro, tá? E muitas vezes isso também é cruel, tá? Agora, se eu estou percebendo que você está com dor, o que você quer fazer com sua dor? Você quer me falar dela, né? Ou tem alguém que seja mais legal para você falar? Quer dizer, a gente vai desembrulhando, né? Esse pacote, e eu acho que é isso, né? Então, o cuidado realmente para não sair
violentamente arregaçando, e não é nem arregaçar e nem não mexer, né? E a Guimarães Rosa, que eu gosto tanto, né? Que diz, a vida ela chega ladroalmente, sorrateiramente, é devagar, é no devagar, é na delicadeza. Conversa honesta combina com gentileza consigo, com generosidade com o outro, né? E de uma maneira gradual. Sim. Violência é qualquer coisa que a gente faz de uma maneira abrupta. Isso é violento, né? Mas pode sendo devagar. Ótimo. E fica aí nosso convite de novo, a gente repetiu bastante aqui com a Marília também, que é para essa pausa, né? Esse tempo para o outro, esse compartilhar, porque a gente está atropelando a vida. Sem dúvida. E a gente está sendo atropelado, né? Porque a vida somos nós, né? Estamos nos atropelando. Que é esse ritmo, né? Eu tenho um pré-adolescente e um adolescente em casa, né? E acho que eu tento fazer isso também, abrir as conversas em situações um pouco mais difíceis, delicadas. E gosto muito disso, de falar, olha, o vovô sabe disso, a vovó sabe disso, seus tios e tias sabem disso, você pode procurar por eles também. Porque muitas vezes a gente é preciso também essa humildade, sabe? Às vezes não vai ser a mãe que vai ser procurada. E que bom ter contar com essa aldeia, né? Para educar uma criança. E abrir, né? Aliás, tem um artigo essa semana da filha da Karina, imagina só, né? Da Karina Fugmudes, filhinha de peixe, né? A Isabela. E ela conversando muito, e ela escrevendo sobre a questão de lidar com o adolescente, né? Desde a aborrecência e como que isso é também desqualificante. Muito. Né? Ou como achar que a vida está toda no lugar. Não, de ter espaço, né? Para as conversas entre pessoas, né? Essa conversa olho a olho, né? Que se não tem esse tempo no momento, avaliar, olha, vamos buscar esse tempo. Fazer esse tempo. Né? Porque é legal até dizer, olha, agora eu não posso, mas vamos ver, vamos programar. Porque uma conversa delicada também requer programação. Até para que a pessoa se programe, né, se organize, localizar o que ela está disposta a compartilhar e o outro oferecer. Sem dúvida nenhuma, né, Rebeca? Eu acho que a coisa mais preciosa que a gente pode oferecer para o outro é presença. É presença. É o olhar, é a escuta, é essa presença, né? E se a gente não está aqui para isso, eu também não sei para quê. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? É isso aí. Né? Ai, Glaucia, obrigada demais. De novo, já te quero de novo. Mais uma vez com o Eduardo também, né? Tanto assunto. Vamos pensar aí para frente, a gente falar dos cuidados paliativos também. Tá certo. São tantos temas que envolvem. Acho que falo como que a saúde mental está em tudo que nos envolve, a morte também. A vida também. E a vida também. E será uma honra, né, Rebeca, estar com você no nosso curso, dia 16, isso, né? Isso. E estamos lá. Pois é. E hoje, então, né, avaliando aí que lote está virando. Então, é bom saber aí. É isso aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá procurar nas redes, né? A gente vai divulgar. A MG, né? E é com muito carinho que a gente cuida aí da MG e essa oficialização de um trabalho que tem, né, efetividade, afetividade, nossos maridos viraram amigos, nossas famílias. É muito legal. É muito legal. E eu quero finalizar assim, reforçando uma coisa que eu falei da outra vez também, que acho que é o que marca muito no trabalho de vocês, que é falar, é não recuar diante da dor, diante do insuportável, né? Porque a gente está falando de um real, que é a morte, mas vocês fazem isso com uma vitalidade, né? Com um vigor, com uma alegria, com uma beleza. É isso que você está falando, você é bela demais diante dessa lida tão doída, como você falou aqui mais cedo, né? Então, eu acho que isso é muito bonito, porque isso é abrir possibilidades mesmo, é sair desse gozo da dor e falar o que eu posso fazer com isso. Do insuportável para o suporte. Para o suporte. Para o suportável. Do irreparável para a reparação. Do ir isso, para a reparação. Vamos pôr parênteses. Isso, coloca o ir e vai, né? O insuportável também. É o suportável. Né? É suportável. E junto, né? Isso pode ser compartilhado. Então, mais uma vez, a gente convidou fazendo esse convite, né? Começamos aqui com a Marília fazendo esse convite, pessoal que precisando, peça ajuda, né? Procure, fale sobre a sua dor.
abre esse espaço, e se a gente também se abre aqui, quero conhecer a dor. Falei que o pessoal que já tem acompanhado o podcast, eu não conheço as dores da maioria das pessoas que têm chegado, né? Mas a gente quer conhecer. E esse programa tem essa intenção, assim, de abrir mesmo espaço para conversa, para o diálogo, para falar de vida, falar de estar aí nessa existência. Me lembrei aqui, né, e da história, até quando você diz do pedir ajuda, e é legal, né, e essa é uma frase da Tiziana Paiva que diz, olha, qualquer ajuda não ajuda. Cuidado com isso, né? Mas ótimo. Um trabalho que ele também, né, já é de décadas, que é o CVV. Né? Ótimo. Que nasceu, inclusive, acolhendo pessoas realmente em situações de desespero, né? E hoje está aberto, sim, para ter conversa, as pessoas 24 horas disponíveis, né? Uma linha 188 que está à disposição, para que as pessoas tenham esse momento de despressurização e se organizar para seguir. Ótimo, né? Ótimo, fantástico. Essa ajuda direcionada. Isso. Então, isso é muito importante mesmo. Ok, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima. Amém. Vamos lá. Em breve. Até daqui a pouco. Daqui a pouco. Que bom. Valeu. Obrigada. Valeu, Obrigada, Rebeca. pessoal. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.